O Bahia, quando jogou contra o Vasco da Gama em São Januário, ele jogou com esta equipe: Danilo Fernandes, Douglas Borel, Ignacio Didi, Luiz Henrique, Patrick Rezende, Daniel, Marco Antônio, Bonrildo e Davó. Meu amigo, o último jogo do Bahia contra o Vasco. 1-0 o Vasco da Gama, aquele gol de falta, né? Arrebentou a gente. Claro. Do time do Bahia atual, eu acredito que Davó, Daniel, Rezende, Ignacio e Danilo Fernandes. Patrick pode até ir. Então, meus amigos, o Bahia modificou. Último técnico, Guto Ferreira. O Bahia jogou melhor que o Vasco da Gama lá em São Januário. Verdade seja dita, né? A gente não pode fugir desse detalhe. Verdade seja dita. O Bahia jogou bem lá. O Vasco da Gama não teve vida fácil. Fez um gol de bola parada, inclusive. Quer dizer, foi uma bola parada indireta, né? Que a movimentação do Nenê na bola. Mas o Esquadrão jogou melhor. Mas, atualmente, hoje, tem favoritismo esse jogo? Meus amigos, eu vou dar a resposta para vocês dizendo o seguinte. Quando o jogo é grande, quando o jogo tem características de clássico, quando é um jogo na Série B, mas que tem perfil de Série A, meus amigos, eu posso dizer para vocês o seguinte: não tem favorito esse jogo. Esse jogo não tem favorito. O Bahia, em comparação ao Vasco, pode estar no melhor momento. Mas não há favoritismo nesse jogo. São jogos em que você não tem um prognóstico exato. O Vasco da Gama, embora possa estar em um momento ruim, o Vasco da Gama, como diz Curiosilândia aqui, ó, meu querido Curiosilândia aqui, ó, o Vasco é gigante. Da mesma forma, eu também trago que o Bahia também é gigante. O Bahia também é grande. O Vasco pode ter mais títulos, inclusive. Tem maior torcida no Brasil todo. O Vasco é uma equipe que tem torcida em boa parte do Brasil, inclusive em Salvador. Inclusive aqui na Bahia e inclusive em Salvador. O Vasco da Gama vendeu todos os seus ingressos disponíveis na Arena Fonte Nova. Está tudo vendido também da torcida vascaína. Meus amigos, jogo deste tamanho não há favoritismo. Jogo desse tamanho, ele é jogado no campo durante 90 minutos e seus acréscimos. Não há favoritismo para esse jogo. É por isso que o Bahia vem fazendo um trabalho durante esta temporada, esta mini pré-temporada, né? Porque o Bahia ficou mais ou menos 11 ou 12 dias sem jogar. Aproveitou esse momento para a primeira meta do Bahia nesses 12 dias de intervalo de um jogo para o outro foi descansar o seu elenco. E é por isso que o Esquadrão deu 3 dias de folga para a sua equipe. Então o primeiro momento foi descanso físico e mental. E depois o próximo passo foi preparar a equipe para o jogo. Aproveitar ao máximo este intervalo. E é o grande desafio do Henderson. Reajustar a equipe. Fazer com que ela jogue bem. Fazer que ela tenha resultado e desempenho. O Bahia tem resultado, não tem desempenho. Confesso para vocês que um jogo deste tamanho não me importa muito o desempenho. Para mim é um resultado. 1-0, meu irmão, tá bom demais. O Vasco ganhou do Bahia na São Januário por 1-0. O Bahia jogou melhor. Mas o que fica para a história é 1-0, Vasco da Gama, ponto final. E é por isso que jogos deste tamanho nós temos que estar muito atentos às minúcias, aos detalhes do jogo, ao que de fato pode transformar um jogo difícil, um jogo sem prognóstico, um jogo sem favoritismo, em um triunfo importante para o Bahia. Então, diversas formas podem se ganhar esse jogo. Jogada individual do atleta. Nós temos que propor um Bahia que coloque ao menos jogadores no mano a mano. Inversão de jogadas. Um outro detalhe, bola parada. Uma bola parada decide o jogo. E todo cuidado é pouco
na marcação de alguns jogadores do Vasco da Gama, que podem também decidir. O Nenê, por exemplo, não pode jogar confortavelmente na Fonte Nova, né? As ações devem ser dificultadas. Então, marcar bem, transição em velocidade, ou então envolver o adversário. Isso a gente vai ver no jogo, a gente não tem uma noção exata do que pode acontecer. O jogo é de Arena na Fonte Nova mega lotada, então nós temos a perspectiva de um Bahia que vai querer honrar as suas tradições na Arena, né? Honrar as suas tradições na Arena. E aí eu volto a colocar aqui novamente o Esquadrão de Aço, quarto melhor mandante. O resultado da derrota do Grêmio, o Bahia permanece na segunda posição. O Bahia permanece e para ficar na segunda posição só depende de si agora. Vencer o Vasco da Gama, o Bahia se livra do Vasco, coloca 5 pontos de diferença do quarto colocado e também coloca 3 pontos de diferença do Grêmio. Então o Bahia, além de olhar para o quinto, já se distancia também do quarto colocado e começa também a distanciar-se do terceiro. Um triunfo no domingo para o Bahia é de extrema importância. Também para o Vasco, mas nós aqui somos torcedores do Bahia. Esse programa é da torcida do Bahia, para a torcida do Bahia. E a gente respeita qualquer outro torcedor que queira assistir o nosso programa. Torcedores do Vasco são muito bem-vindos aqui, mas é um programa de torcedor do Bahia. Então, a galera que entra aqui vai assistir uma fala exclusiva sobre o Bahia. E é isso que nós temos que nos ater, a jogar bem para vencer a equipe do Vasco da Gama. Eu, sinceramente, como torcedor, eu acredito que o Bahia tem tudo para vencer. Mas, se a gente olhar bem com racionalidade o jogo, meus amigos, não há prognóstico. A torcida do Grêmio está enfurecida aí, viu? A torcida do Grêmio está enfurecida. Ó, seguinte, mostrando aí, fazendo a resenha do gol do Grêmio. Então, na minha opinião, não tem, sinceramente, favorito para o jogo. O jogo pode ser decidido em detalhes. Um jogo de Série B, ele é um jogo tecnicamente inferior. E é por isso que alguns jogos, quando você toma 1-0, é difícil você empatar e virar o jogo, não é fácil. O Grêmio agora, por exemplo, tomou 1-0 e com certeza não viu o jogo, teve muita dificuldade para tentar empatar. Porque tecnicamente, um campeonato inferior, o ataque não é essas coisas todas, embora ele tenha lá alguns jogadores interessantes, o Grêmio. Mas aconteceu com o Bahia também. No jogo contra o Vasco em São Januário, o Bahia tomou 1-0 e não conseguiu, mesmo jogando melhor, não conseguiu empatar o jogo. Tecnicamente, um jogo frágil, um jogo de jogadores tecnicamente mais abaixo de uma Série A, você se defende bem, mas o ataque não consegue encontrar soluções. E este 1-0 que o Ituano meteu no Grêmio, que também ganhou do Bahia lá em São Paulo, que o Bahia jogou melhor, mas não conseguia empatar o jogo. Então 1-0, meus amigos, é um resultado que acontece na Série B demais. Porque você faz 1-0, principalmente fora de casa, fecha os espaços, tecnicamente é um jogo bem inferior e você não tem atacantes que coloquem soluções para enfrentar defesas bem postadas. Jogo que você tem e reconhece que seu time tecnicamente não essas coisas todas, você prepara a sua defesa. Você se arma para se defender. Então, quando o Ituano faz 1-0, já era para o Grêmio, é muito difícil. Esse jogo do Bahia contra o Vasco é um jogo dificílimo. 1-0, meu amigão, joga duro e arrebenta. Joga duro e arrebenta. Claro que 2-0 estava bom, 3-0. Inclusive, os placares de 3-0 são placares que o Bahia vem jogando em cima do Vasco, né? Dos últimos jogos do Bahia, dos 10 últimos, 4 foram de 3-0. O Bahia sapecou muito de 3-0 na equipe do Vasco da Gama, mostrando que antes desse jogo, esse jogo presente, Bahia e Vasco fazem jogos abertos, né? Jogos que o Vasco da Gama toma 1-0, sai para tentar empatar o jogo, toma o segundo, depois toma o terceiro. Teve jogos que o Bahia dominou amplamente a equipe do Vasco, desses jogos de 3-0. Mas o jogo amanhã, na minha opinião, amanhã não, domingo, vai ser um jogo bem travadinho, tá bom? Um jogo difícil, um jogo que você tem que estar muito bem concentrado para poder jogar.